Olá, meus amigos de todo o Brasil, muito bom estar falando com vocês. Eu vou falar de um tema aí, né? Até coloquei uma informação, seja na live do Face, seja aí no Periscope, para começar a falar a respeito do exame de ordem, né? E por que falar do exame de ordem? Porque nós tivemos mudanças significativas nessa última primeira fase. E eu creio que vai ser uma tendência, né, do exame de ordem a manter-se dessa forma. Tá? Então eu vou comentar a respeito dessas situações como um todo, principalmente da primeira fase, as mudanças que nós tivemos. Depois eu vou fazer um direto para a segunda fase, mas assim, primeiro vamos entender a parte de primeira fase, de forma que está a primeira fase, né, o que a OAB tem feito, tem se manifestado a respeito disso, para depois nós falarmos alguma coisa a respeito de segunda fase. Mas primeiro, vamos tratar aí de primeira fase do exame de ordem, tá? Quem fez essa prova do 23º exame viu que nós tivemos algumas mudanças significativas, tá? Então vamos pontuar algumas dessas mudanças. Primeiro, tivemos aí um impacto grande para muitos candidatos pela diminuição do número de questões de ética. Então, nós tínhamos antes 10 questões de ética profissional, e dessas 10 questões de ética profissional foi reduzido aí 20% das questões de ética, então foi para 8 questões. Então, aquilo que os candidatos muitas vezes apostavam demais na parte que se referia à ética, lógico que você não vai deixar de apostar, vou até conversar sobre isso, mas o que é importante ressaltar, nós tivemos uma diminuição. Consequentemente, para onde foram essas questões? Então, a questão de ética, teve um aumento da questão de direito tributário, né? E uma outra situação, a questão do aumento de processo civil. Então, nós tivemos um aumento de tributário e um outro aumento de processo civil. Então, processo civil tinha uma quantidade de questões, acho que eram 6 questões, falou para 7 questões, e tributário tinham 4 questões, passou para 5 questões. Então, nesse ponto, queridos, essa foi a mudança significativa? Não. A mudança significativa do exame de ordem não foi remanejamento de questão. Remanejamento de questão, ponto 1. Primeiro, Caio, a OAB pode fazer isso, ela pode remanejar. Olha só, se você pega o edital, e lógico, não saiu o edital do 24º exame, porque nós estamos ainda no meio aí do 23º exame, que está rolando, inclusive, é a prova de segunda fase. Mas se você pega o edital, e eu vou te mostrar aqui o edital passado, olha o que ele diz. Presta bem atenção nessa primeira parte aqui, ó. Você está vendo? Ele coloca o seguinte: ele não te coloca conteúdo programático. Está vendo? Ele só coloca que as disciplinas, certo? Vão ser de número de 80 disciplinas, e elas 80 questões, e essas disciplinas por si só, a única coisa que se exige é o conhecimento também nessa parte que fala, ó, além das disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito, engloba-se direitos humanos, Código de Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, a parte que se refere a Direito Internacional, Filosofia do Direito, bem como Estatuto da OAB, Regulamento Geral de Ética e Disciplina. Ou seja, nós não temos nenhuma definição no edital, e essa vai ser uma tendência, eu creio que, por mais que tivemos alguns amigos de vários cursos que tentaram aí fazer alguns levantes, né, dizendo, olha, precisa de mais transparência realmente no exame de ordem. E eu concordo, realmente precisa de uma transparência maior, notadamente no que tange a primeira fase, porque o candidato, pela forma com que é colocado, ele tem que estudar absolutamente tudo de todas as disciplinas, né, o que se torna algo impossível, né, por mais que nós, sim, saibamos
que o curso de Direito é um curso que abrange aí N disciplinas, né, das mais variadas possíveis, dentro de um corte metodológico. Nós sabemos que para um exame de ordem, fazer uma exigência dessa, né, em 80 questões das mais variadas espécies, isso para qualquer candidato, não é para você que está prestando exame de ordem, para mim, para qualquer pessoa que já é advogado, já se torna um tanto quanto impossível. Eu não passaria nessa prova passada no exame de ordem na primeira fase, simples assim. Ah, passaria? Não, não passaria. Eu não vou aqui ficar jogando confete, não, é a prova que eu faço. Não, não passaria, porque primeiro, a gente faz um grande tempo que eu não estudo, né, as mais variadas disciplinas possíveis. Eu não fico estudando, por exemplo, direitos humanos, direito ambiental, né, a questão de ECA, processo penal, direito penal propriamente dito, não. Então, como eu sou professor da disciplina de direito tributário, sou coordenador aqui pedagógico dos cursos preparatórios da OAB, do CPJUR, então eu fico mais atento nas questões que envolvem a minha disciplina propriamente dita, que é direito tributário e as disciplinas que sejam correlatas. Então nós tivemos essa modificação. O que o edital exige, então, mais um adendo para você. Olha só o que ele diz. Que tudo isso, toda essa prova de múltipla escolha, ela é feita com base no parágrafo 3º do artigo 11 do provimento do Regulamento Geral do Código de Ética e Disciplina da OAB e as alterações posteriores pelo provimento 156 de 2013 do Conselho Federal. E a única exigência que diz o seguinte, a prova objetiva conterá no mínimo 15% das questões versando sobre estatuto, direitos humanos e filosofia. Então muitas pessoas perguntaram o seguinte, primeiro, a OAB poderia ter feito isso? Poderia. Ela tem essa possibilidade dentro das especificações, sejam editalícias ou até mesmo da legislação do provimento? Sim, pode fazer. A questão aí não é se pode fazer ou não, propriamente, mas se isso seria, na verdade, né, seria razoável da forma que foi feito. Então já cai numa outra questão, se existe razoabilidade ou não nessas modificações, tá? Aí já vamos cair para um outro critério. Mas que ela poderia ter feito isso, poderia ter feito isso. Agora, vamos lá. O que mais chamou a atenção nessa prova da OAB para quem fez? Ou para quem depois observou a prova? Foram as questões interdisciplinares. Interdisciplinares. Ora, como assim, Caio? Veja, nós tivemos questões de direito tributário que necessariamente você tinha que ter o conhecimento de direito empresarial. Nós tínhamos questões de civil, que envolviam questões processuais ou ainda outras questões de outros temas correlatos. Tivemos aí direito do trabalho, por exemplo, que caiu questão de plano de saúde. Tivemos na própria prova de administrativo questões que envolviam outras situações de outras legislações extravagantes, ou seja, e eu sempre preguei muito isso. Eu falei assim, vai chegar um momento em que a prova, isso a gente já faz para concurso público, tá? Porque as provas de concurso público elas são nesse nível. As provas elas costumam ser inter e multidisciplinares, ou seja, elas, você vai ler uma questão, essa questão na verdade ela é de um tema, mas quando você vai estudar ao fundo, né, a fundo, você vai verificar assim, olha, eu responderia isso aqui com uma outra disciplina, por mais que esteja colocado lá, isso aqui é direito tributário, isso aqui é... Isso por uma razão muito simples, queridos, vamos entender. O direito, por si só, é uma ciência una, monolítica e indivisível. Então, antes de ser direito tributário, direito do trabalho, direito empresarial, direito econômico, é direito. E é óbvio que uma situação envolve em outra. A gente sabe disso. Uma coisa que eu sempre preguei para a galera de concurso foi, olha, a partir do momento que você conseguir enxergar a questão de prova, e quando te perguntar, vou te dar um exemplo aqui hipotético, tá? Quando te perguntar dentro do direito tributário sobre obra pública, você conseguir fazer uma correlação com o direito administrativo, você conseguir fazer uma correlação com o direito civil e com outras questões que isso envolve, você vai estar legal. Você vai estar pronto para fazer a prova. E lógico, de uma forma desarrazoada é o que estão tentando fazer com a OAB. E além do mais,
tem uma coisa importante, né? No próprio edital prevê que as questões elas vão ser formuladas, elas podem ser formuladas de jeito, e tem muitas que são, de modo que necessariamente a resposta reflita a jurisprudência que é pacificada nos tribunais, ou seja, não basta você, candidato, candidata, ler lei seca mais. Você precisa se antenar nas questões jurisprudenciais. Como é que a jurisprudência dos tribunais superiores tem se comportado? E realmente isso acaba ensejando uma grande insegurança jurídica, até mesmo que os tribunais superiores eles mudam frequentemente de posicionamento. Mas o que fazer para estudar? Como estudar para a prova? Existe alguma mágica para estudar para a prova e ser aprovado? Ponto 1. Mágica não existe. Esse negócio de, olha, vamos tentar fazer coisas aí mirabolantes para tentar guardar conteúdo, isso não existe. Não existe coisa mais importante de se ressaltar que o direito, por si só, é uma das coisas que vai te ajudar muito, não só para a prova do OAB, mas qualquer prova que você vai fazer, é uma questão de repetição. Então é você simplesmente fazer repetições dos seus estudos. Mas, Caio, de qual matéria? Sejamos categóricos. A prova da OAB primeira fase é uma prova, assim como a segunda fase, de caráter eminentemente eliminatório. Você precisa de 40 questões para ir para a segunda fase. E eu sempre brinco com os alunos e falo isso. Filho, você precisa tirar 40. Qual que é o máximo? Você está abalando o Bangu com quanto? 40. Ai, nossa, mas eu quero fazer 70. Sim, tudo bem, você pode até querer fazer 70, mas você precisa de 40. Você precisa ir para a segunda fase. Não importa, na verdade, se você fez 40 ou se você fez 80. A prova é eliminatória, não é classificatória. Se fosse uma prova classificatória, eu falaria para vocês, opa, querido, ó, faça 75. Não, você precisa fazer a quantidade suficiente para passar para a segunda fase. E para isso você precisa otimizar tempo. E otimizar a tua prática de estudo. Eu não estou dizendo que você não vai estudar tudo. É óbvio que você vai estudar. Só que você sempre vai tentar se direcionar para as temáticas que são temáticas que podem te ensejar a maior quantidade de pontos para a primeira fase. Então você não vai descuidar, não vai deixar de lado ética. Ah, mas teve uma diminuição de questões. Sim, mesmo diminuindo questões, você tem 8 questões de ética. E por mais que o código de ética tenha mudado, mas nós temos regulamento geral, dentre outros, você consegue, se você estudar a legislação. Você não tem jurisprudência de ética, não vai cair para você o que é decidido nas turmas disciplinares. Vai cair o que está na lei. Então ética é algo obrigatório, você vai estudar ética, fato, e muito bem estudado. Uma matéria que se você seguir à risca, direitinho o estudo, Constituição Federal, e CTN, veja, você consegue aí chegar a 75%, 80% ou até mesmo 100% de tributário. Agora, algo que eu oriento a você, algo que eu te oriento, leia a Constituição Federal. Caio, como assim? Leia a Constituição Federal. Mas 250 artigos, sim. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Qual que é o melhor dos mundos? Leia a Constituição Federal uma vez por mês. Com a Constituição Federal, você consegue matar N disciplinas. N disciplinas. Com a leitura da Constituição. Tem perguntas de tributário que elas necessariamente se referem diretamente às questões de tributário, administrativo. Por exemplo, nós temos um capítulo próprio na Constituição Federal, do artigo 145 a 162, que se refere ao sistema tributário nacional. Se você pega a prova da OAB, muitas questões você responde com a base constitucional.
Ah, mas cai jurisprudência. Sim, mas mesmo assim, mesmo caindo a jurisprudência, com a Constituição Federal, se você tem ela bem estudada, bem lida, você consegue matar a Constitucional, o próprio direito constitucional. Você consegue matar questões que envolvam o direito do trabalho, porque tem muitas questões que envolvem direitos sociais, que está lá prevista, que envolve a questão de competência da Justiça do Trabalho. Tem situações que vão envolver o próprio direito administrativo, quando fala da administração pública, entre os artigos 37 até 41. Quer dizer, fora as questões que envolvem penal, processo penal, próprio processo civil. Então, assim, a leitura constitucional é uma leitura fundamental. Você tem que ler a Constituição Federal. Caio, eu não tenho costume de ler, então leia. É importante, é fundamental. Ah, mas lê a Constituição seca? Sim! Lê a Constituição seca. Além disso, veja, você viu que em Constitucional nós tivemos um questionamento sobre eleitoral. Caio, eu tenho que me preocupar agora em estudar eleitoral? Não. Óbvio que não. Ah, mas por que não? Óbvio. Se você ficar pensando que porque caiu uma lei de plano de saúde, você tem que começar agora a ler todas as legislações que envolvem plano de saúde, bombeiros, cambal, você vai perder tempo ficando do lado dessa lei. Lembre-se, não vai passar na prova da OAB quem sabe as questões mais complexas. Vai passar na OAB quem erra menos o básico. Você precisa de 40 pontos. 40 pontos. Como é que você vai conseguir esses 40 pontos? A estratégia de estudo tem que ser uma estratégia pelo qual abranja, sim, quais são as disciplinas em que eu tenho o maior número de questões e que, de certa forma, eu consigo reduzir a concentração de informações. E com isso eu poderia ir bem. Ética é uma delas. Tributária é outra. Puta, mas eu não gosto de tributária. Aí tá a questão. Não é gostar, querido. Você não está numa posição de eu gosto disso ou não gosto daquilo. Você tem que otimizar teu tempo. E com isso, se preparar para uma aprovação. Então não é o fato de você gostar ou não da disciplina. Isto não para a primeira fase. Você vai falar de gostar de disciplina na segunda fase. Na primeira fase, não. A primeira fase é andar de acordo com aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos em mãos. Então, tributário você consegue? Consigo. Eu consigo fazer um estudo de tributário em conjunto com o empresarial e administrativo? Sim. Você consegue fazer essa correlação. Então, estude por grupo de matérias que tem correlação. Vai estudar tributário, estuda administrativo, estuda empresarial. Ah, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem um monte de questão que tem a ver. Isso a prova já mostrou. Existe uma interdisciplinariedade estúpida. A questão falimentar ela envolve não só apenas as questões do próprio direito empresarial, mas as questões tributárias. Envolvem outras questões. Então estuda por grupo. Vai estudar civil, estuda processo civil. Vai estudar penal, estuda processo penal. Trabalho, vai estudar processo trabalho. Por quê? Porque isso é importante. Com a finalidade de você não ficar apenas fazendo corte direto. Ah, hoje eu vou só estudar isso. Então, quando você for fazer o estudo, o teu planejamento de estudo, estuda para o grupo de matéria. Deixa, logicamente, de lado, você pode até estudar em conjunto, mas ética, a parte de filosofia, você pode deixar, olha, ética e filosofia eu vou estudar aqui. De lado, filosofia são 2 questões, ética são 8. Tá, ó, então eu vou estudar aqui a parte. Agora, essas outras, faça por grupo de matérias, grupo de disciplinas. Você vai ver como você vai conseguir entender o direito de uma forma mais ampla. E óbvio, você não vai se descuidar das legislações principais. Caio, pelo amor de Deus, eu vou me matar então de pegar e estudar o Código de Processo Civil, o Código Civil, é matéria para dar com pau. É matéria para dar com pau. Até a colega está falando, ó, processo penal exigia conhecimento do Estatuto da OAB. Hoje a prova está nesse naipe. Então, assim, vamos otimizar tempo. Constituição Federal é fundamental. O Estatuto da OAB é fundamental você ler. É fundamental.
As partes que se referem também ao Código Tributário Nacional são importantes, mas assim, o que eu te digo de antemão, Constituição vai ser a tua base. Constituição Federal, a leitura da Constituição é a tua base central. A partir da Constituição Federal e do Estatuto de Ética, Disciplina, o Regulamento Geral, você consegue, na verdade, depois fazer uma divisão melhor. Falar, bom, agora o que eu vou fazer aqui? Bom, a administração faço aqui, eu faço a explicação por si só do que se refere ao direito constitucional, vou ler nessa linha, porque tem temas, tem disciplinas que vão ser necessariamente colocadas de uma forma tal para que possa te levar à confusão. Então, óbvio, prova da OAB, toda prova da OAB inconstitucional quer controle de constitucionalidade. O que você vai fazer? Controle de constitucionalidade é o que você vai ler. A 9868 de 99, que rege a D e a DC, você vai ler a legislação. Fato. Isso não tem a dúvida nenhuma. Tem temas, tem itens que são mais importantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, veja, é importante? É importante, mas você tem que analisar o quê? Quantidade de questões. Quantas questões eu tenho no geral? Quantas questões eu tenho no geral? Bom, eu tenho ética, que eu tenho 8 questões. Tributário, eu tenho 5. Eu tenho empresarial, eu tenho 6. Processo civil, eu tenho 6, 7 questões. Então, assim, foquem nas disciplinas que te geram o maior número de questões e elas sejam um tanto quanto mais reduzidas. E naquelas disciplinas que são maiores, processo civil, direito civil, temas que são os mais relevantes. Porque não vai dar para você estudar absolutamente tudo. É impossível, é humanamente impossível. Então faça um estudo pelo qual você consiga, nesse caso, estudar de uma forma interdisciplinar. Então é importante estudar por grupo de matérias. Não estude mais isoladamente, isso não vai te funcionar mais. É uma tendência da prova da OAB, isso já se mostrou na prova passada, e eu creio que nessas próximas provas a tendência vai ser a mesma. Então estuda por grupo de matérias, e não só pelo grupo de matérias. Procure focar naquelas disciplinas que tenham maior número de questões e o conteúdo mais reduzido. E aquelas disciplinas você fala, Caio, mas aqui tem uma quantidade de questões muito interessante, mas a disciplina é grande. Sim, o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar os temas mais importantes. Não dá para você pegar absolutamente tudo, esqueça. E uma coisa fundamental, faça exercício das provas anteriores. Resolva questões. Resolva questões. Mas por que, Caio? Porque a prova da OAB repete muito. Tem questões, teve exames que as questões vão praticamente assim, muito correlatas. Chega uma hora que você não tem como esgotar, né, tamanha quantidade de assuntos numa quantidade enorme de questões. Então o que você faz? Faça questões das provas passadas. Resolução de questão ajuda muito. E você aprende com o teu próprio erro. Você fala, errei aqui. Errei aqui, por si só, ótimo. Então aqui eu não erro mais. Isso vai te ajudar demasiadamente. Fazer questões das provas anteriores. Nós temos aí 23 exames passados. Você tem uma quantidade enorme de questões para resolver. Faça as questões. Pega no teu próprio computador, baixa lá a prova da OAB, Caio, eu não quero imprimir, não quero gastar grana, beleza. Baixa lá, leia a questão e faça. Depois você fala, pá, mas eu errei por quê? Vai buscar a resposta. Vai te ajudar? Vai. Agora entenda. Eu tenho meu tempo reduzido, eu sei. O tempo de todo mundo hoje é um grande problema. Só que você precisa estudar todos os dias. Todos os dias. E se você eventualmente está fazendo um curso preparatório, ou pretende fazer um curso preparatório, você não tem a dúvida nenhuma. Caio, como é que eu vou fazer esses estudos então? Estude a matéria do dia que você teve. Então, Caio, olha, eu estou fazendo um curso que eu tive penal e processo penal. Maravilha. O que você vai fazer quando você chegar na tua casa? Você vai rever as aulas de penal e processo penal. Você vai converter memória curta em memória longa. Você vai converter aquilo que você teve em aula na tua memória curta em memória longa, ou seja, aquela em que você não vai esquecer. Porque você sabe, as informações que elas são colocadas,
Quando você está em aula prestando atenção, parece que você presta atenção, o teu nível de capacidade de apreensão naquele momento varia entre 25% a 35%, segundo os neurocientistas. Fala, a tua capacidade de apreensão em sala de aula é em torno de 25%, uns poucos mais, outros menos, mas em média é isso. Então assim, não adianta você achar que você só vai fazer aula e você vai passar. Digo para você, não vai. Ah, nossa, meu Deus, não vai. Você pode fazer o curso que for. Você não vai passar se você não estudar. Você tem que contabilizar o teu tempo de estudo na sua casa, onde você preferir estudar, mas assim, estudar é diferente de ler. Ler, você pode ler um livro de 500 páginas todo dia. Você está lendo. Eu falei para você ler a Constituição. Agora, estudar pressupõe compreensão com apreensão. Quer dizer, eu estou compreendendo aquilo, eu estou apreendendo, eu estou captando, né? Eu estou simplesmente absorvendo aquela informação e memorizando. Estudar nunca foi fácil. Estudar nunca foi fácil. É uma tarefa hercúlea. É difícil. A pessoa que fala que é fácil estudar é mentira, porque ela nunca estudou. Estudar exige esforço, exige dedicação. Ah, mas é simples? Não é simples. Nunca foi e jamais será. Agora, não adianta a gente tentar mascarar a situação. Olha, meu Deus do céu, vamos criar aqui uma situação, Caio, mágica para poder passar. Não vai criar uma situação mágica e você não vai passar. Basta fazer um curso online que eu vou passar? Não vai. Ó, mas me falaram, não vai. Pode ser qualquer um. Não estou dizendo, isso seja qualquer curso preparatório. Não basta você fazer o curso. Você tem que ter tempo de estudo. E outra coisa, observe o projeto pedagógico também. Se você for efetualmente escolher um curso, veja projeto pedagógico. Como é que funciona o projeto pedagógico? Será que existe projeto pedagógico? Como é que eu chego e consigo dimensionar? Será que eu tenho atenção devida, pessoalidade? Será que eu não sou mais um número? Tudo isso conta. Caio, fazer online, curso online para estudar para a OAB, eu posso? Se você tiver disciplina, sim. Você tem que ter disciplina de estudo. O importante não é só o que eu falo, o importante não é o que o Cicrano, o Beltrano fale, não. É aquela maturação que você tem que ter para estudar. E uma coisa que você não pode fazer, desistir. Tem gente que chega na metade do caminho e fala assim, você quer saber uma coisa? Eu não vou saber isso aqui nunca. Como não vai saber nunca? Óbvio que você vai saber. Simplesmente você vai colocar uma meta. Olha, eu preciso estudar essa matéria, porque essa matéria eu sou deficiente. Eu tenho uma deficiência grave. Estudar o que você gosta é fácil. O complicado é você estudar o que você não gosta. Por quê? Porque estudar o que você gosta, você aprende mais fácil. Estudar o que você não gosta, que são elas. E você na OAB tem justamente essas disciplinas. Tem disciplina que você não vai com a cara. Você fala, cara, isso aqui para mim é intragável. Isso aqui não vai ter jeito de ser intragável para você. E você passar no exame da OAB, então deixa a intragabilidade de lado. Você fala, olha, sinceramente, eu vou ter que superar isso, vou ter que passar. E não pense jamais em abrir mão ou falar assim, vou desistir. Olha, eu acho que a prova da OAB não é para mim. Não existe isso. Não existe isso. A prova da OAB está muito complicada. Não, eu passei por isso, os professores passaram por isso, vários colegas nossos que estão inclusive assistindo esse vídeo já passaram por isso. Você vai passar por isso. Agora, o que você não pode fazer é chegar no meio do caminho e falar, nossa, meu Deus do céu, vou fazer outra faculdade de direito, não dá porque a prova está difícil. Alguém falou para você que ia ser fácil? Se falar que ia ser fácil, mentiram. Agora, a diferença é fazer um planejamento, estudar com planejamento. Por isso eu peço a você, não importa o que você faça, não importa onde você esteja, leia a Constituição Federal. Quando? Sempre. Sempre que possível. Leia a Constituição. Leia o Estatuto da OAB. Analise as disciplinas por si só, que tem o maior número de questões. Ética, você não vai deixar de estudar, por quê? Porque tem um número de questões interessantes. Tributário, tem um número de questões interessantes, a matéria reduzida. Administrativo, se você estudar determinadas legislações, você também responde. Não só a Constituição, como certas leis extravagantes, você responde também bem. Processo civil, se você separar temas relevantes, você vai bem também. Constitucional, idem.
tirando alguma, lógico, tem questões que são exacerbadas, que a pessoa viaja, ok, mas vamos pensar na base. A base dá para eu fazer? Dá para fazer, então vamos fazer. Perfeito, queridos? Eu vou voltar sempre ao longo do tempo, comentando com vocês do estudo e até mesmo passando uma roteirização. Olha, então ética, né? O que você vai estudar de ética? Vou chamar os professores aqui, e eles vão passar para mim um roteiro, e desse roteiro eu vou passar para vocês, independente de onde você esteja, mas passar um roteiro para te ajudar. Fala, olha, o que conversando com os professores aqui, por exemplo, da parte penal, processo penal, o que passa a ser mais importante hoje? Ah, isso aqui. Então, gringos, vocês vão estudar isso aqui. Olha, ética, isso. Civil, processo, isso aqui. Tributário, eu falo para vocês. Empresarial, isso aqui. Eu vou passando essas informações, porque o que a gente quer, eu, professor Caio, e todos aqueles que militam como professores, nós queremos a tua aprovação. A tua aprovação. Para a gente é a coisa mais significativa que tem para qualquer docente, saber que você teve a aprovação devida naquilo que você se predispôs a fazer, tá bom? E o que for para te ajudar, nós vamos te ajudar. Beleza, lindos? Obrigado pela tua atenção, tenha uma excelente tarde, né? Esse vídeo vai ficar salvo aí, então depois, se algum colega precisar, divulgue. E qualquer dúvida que você tenha, eu vou estar aqui no CPJur, tá? Então, você pode anotar, inclusive, meu e-mail, caio.bartine@portalcpjur.com.br. Se quiser conhecer um projeto diferenciado também, eu passo para vocês o que a gente tem feito, que tem trazido para os nossos alunos maior tranquilidade, e conte conosco para poder te ajudar, tá bom? Um beijo grande, queridos, fiquem com Deus, tenham uma excelente tarde e a gente se fala.